Chegamos terça-feira de Porto Velho aqui, viemos para passar um tempo aqui com o nosso pai espiritual, pastor Felipe. No domingo terminou o culto, ele me manda uma mensagem do ocorrido, quase que eu fiz igual o Chaves, murchei. Viemos para ter um tempo com ele, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei se o pai está assistindo, quero dizer para você, pastor, o quanto você é importante, é bênção nas nossas vidas, o quanto nós te amamos, o quanto você é precioso. Tudo que eu tenho vivido, tudo que eu e a pastora Bola de Neve Porto Velho tem vivido nesse tempo, reflete naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu coração, obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo para conosco. Nós te amamos. Queria de verdade ter esse tempo com o Senhor, mas eu quero já declarar cura, restauração e restituição por completo sobre a tua vida. A gente vai se dar a gente vai se abraçar ainda, você vai ver o nosso filho. Nós te amamos. Você pode dar uma forte salva de palmas aí a Jesus pela vida do nosso pastor? E que honra, ele falou para mim, Renato, ministrei nos 2 cultos. Eu falei, sério? Uau! Amém. Vai eu dizer não para ver, né? E ele falou que eu tenho pouco tempo. Será que eu não sei? Ele falou pouco tempo, eu não sei se a gente consegue, hein? Quanto tempo, presbítero? 20 minutos? Misericórdia! 11, 15? Senhor, coloca alguém a mão na minha cabeça aqui. Amém, vamos lá, eu tenho certeza. Deus vai continuar falando conosco hoje à noite, então quero te ver aqui. Amém? Se não der tempo agora, a gente conclui na noite. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós exaltamos o Senhor. Obrigado por tua presença, tudo que o Senhor fez até aqui. Nós entramos em tua presença, nós desejamos, Pai, receber uma porção a mais da tua glória, da tua presença, do teu favor sobre nós. Visita-nos, visita o mais profundo dos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, se assenta no mais alto e sublime trono nessa casa. Ministra os nossos corações, vem, Senhor, vem e levanta-nos nessa manhã, vivifica-nos nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Igreja, esse tem sido um tempo desafiador para todos nós. Eu não sei para vocês aqui em Brasília, mas para nós em Porto Velho tem sido um ano de muitas bênçãos, de muitas conquistas, de muito sobrenatural de Deus. Mas tem sido também um ano também de muitas batalhas. Eu não sei com você, eu quero crer que vocês viveram esse ano realmente confiante, acreditando que o Senhor estava contigo em todos os momentos, em todas as fases, em todos os dias da sua vida, amém? Quantos reconhecem isso? Nós vivemos um ano desafiador. Eu não sei você, mas talvez pareça que para você algo paralisou, algo não fez sentido, aquilo que você gerou como expectativa, como esperança, como fé, como sonho, como motivação, como visão, não aconteceu, não deu certo, não fluiu. E talvez no seu coração, no seu interior, sabe, gerou uma frustração, gerou uma mágoa, gerou uma falta de fé, gerou simplesmente uma decepção, eu não sei. Por mais que tudo que aconteceu no decorrer deste ano pareça para nós hoje difícil visualizar que Deus realmente tem algo novo, uma nova história para fazer nas nossas vidas, eu quero declarar para você, eu não te conheço, eu não sei o que você passou, mas eu quero liberar para você, Ele te conhece, Ele está fazendo, Ele está escrevendo, Ele está preparando uma nova história para você. Quantos creem, quantos recebem isso? Um novo tempo, uma nova vida, uma nova fase. Nós servimos a um Deus de promessa, nós servimos a um Deus de bênçãos, nós servimos a um Deus maravilhoso. Receba isso em nome de Jesus, amém, igreja? Ele te conhece. O que você passou no decorrer desse ano não define, não tem um ponto, não é colocado um ponto final naquilo que Deus ainda tem preparado para mim, para você e para nós. Eu liberei isso sobre a nossa igreja em Porto Velho, porque eu vi muitos desanimando, muitos desistindo, casamentos sendo destruídos, vida espiritual sendo arruinadas.
pessoas que colocaram expectativa e esperança em coisas e não em Deus. As batalhas aconteceram, as lutas vieram e simplesmente os sonhos morreram. A família foi se findando, ministérios simplesmente foram sendo entregues. Por quê? Porque pessoas colocaram expectativa, esperança, o coração naquilo que estava visualizando, aquilo que estava acontecendo. Eu quero declarar para você, Deus tem uma nova história para você. Eu acho que só 5 pessoas entenderam, Senhor. Eu vou declarar mais uma vez, Deus tem uma nova história para você. Vou declarar mais uma vez, para você bradar e louvar o Senhor, e dar uma forte salva de palmas a Ele. Deus tem uma nova história para você. Quantos creem nisso, aplauda o Senhor. Cheira, barabás. O que você passou não define o seu futuro, igreja. O que você tem vivido não é um ponto final e um basta. É apenas uma experiência. É apenas um tempo de maturidade, de crescimento para coisas novas. Eu quero declarar para você, Deus tem coisas novas. Vou repetir, Deus tem coisas novas. 2020 está acabando. O meu filho Luca aqui faz agora terça-feira 8 meses. Que ano desafiador nós tivemos com ele. Que ano desafiador nós tivemos como igreja. Eu como pastor de quarta a domingo, no decorrer de todo esse ano, eu tendo que ser forte para ministrar uma igreja, mas em muitos momentos estando fraco, com vontade apenas de ficar em casa, mas todas as vezes que eu subia no altar, o Senhor me renovava, me fortalecia, me fortificava, porque Deus sempre tem algo novo para liberar sobre nós. Então aquilo que você, nós passamos ou temos vivido, não define aquilo que Deus tem preparado para nós, igreja. 2020 está acabando, daqui a pouco a gente está no Natal, virada do ano, vai ser festa. 2021 é um novo tempo, é uma nova fase, é uma nova estação, é uma nova história. Ei, aquilo que você não viveu, não constituiu nesse ano, Deus tem preparado para você nos próximos dias, as respostas que você precisa, o sonho que você precisa que se torne realidade. Deus está preparando. Levante suas mãos ao céu se você crê, recebe isso. Deus está preparando, Deus está trabalhando, é chegada uma nova história. Ei, receba isso, Bola de Neve Brasília, é chegada uma nova história, uma nova vida, novos milagres, novas bênçãos, novas conquistas, novas alegrias. Se você crê, toma posse nisso com fé, receba isso com o coração aberto, porque o Senhor é bom. Cheira, barabasteira, aplauda o Senhor. Essa palavra é para mim, igreja. O meu pastor Felipe, sabe o que nós temos vivenciado no decorrer de todo esse tempo. Esse ano foi um ano de levar a igreja a voltar realmente os olhos ao Senhor. Porque nós, sem a presença de Deus, nós não somos nada, igreja. Tudo que você vivenciou no decorrer deste ano não define o seu futuro. Talvez para você colocou um ponto final, mas Deus está falando, não é um ponto final, é uma vírgula. Não é um basta para você. Eu tenho uma nova história preparada para você. Eu estou apenas começando. Deus tem preparado para mim e para você, é grandioso, igreja. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista da sua empresa, não desista daquilo que você tem almejado. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel e justo para completar até o último dia. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 139. Salmo 139, verso 1 e 10, vamos correr, porque o presbítero me deu só mais 15 minutos, meu Deus. Salmo 139, verso 1 e 10, a minha versão NVT, estou apaixonado por essa versão. Está aqui também, que legal. Diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Quero declarar para você, o Senhor te conhece mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus pais, mais do que o seu pastor. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço antes mesmo de eu falar. Sabes o que eu vou dizer. Sabe o que eu gosto disso? É porque antes de mesmo nós falarmos algo,
liberarmos, Deus já sabe o que está no nosso coração. Deus sabe se nós vamos murmurar ou se nós vamos glorificá-lo. Sabes o que vou dizer? Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. E olha que o salmista descreve, olha que Davi escreve: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, levante suas mãos aos céus e receba essa palavra em nome de Jesus. Mesmo ali, mesmo ali, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu amo esse salmo, porque nós vemos a mão de Deus nos guiando, nos sustentando, nos fortalecendo. Ei, foi o próprio Deus que te guiou no decorrer deste ano de 2020, foi o próprio Senhor que te sustentou nesse ano. Se você crê nisso, aplauda, aplauda, adore-o. Eu amo esse salmo, porque Davi, ele relata sobre os atributos de Deus. Aqui ele fala sobre a onisciência de Deus. Senhor, Tu me examinas, Tu examinas o meu coração e conhece tudo ao meu respeito. A onisciência, um Deus que conhece todas as coisas. Ele fala sobre a onipotência e a onipresença de Deus, um Deus que está em qualquer lugar. Ele fala: se suba aos céus, lá está. Se desça ao mundo dos mortos, lá está a onipresença de Deus. Bola de Neve Brasília, o único que tem o poder de mudar a sua história é o próprio Deus que nos criou e te conhece. Ele sabe mesmo antes mesmo de você pensar, Ele sabe o que você está pensando. Basicamente Davi falando: Deus, é somente o Senhor me conhece de verdade. Até mesmo aquilo que eu vou falar ainda, o Senhor conhece. E ele declara no verso 6: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para compreender. Talvez no decorrer deste ano de 2020, nos acontecimentos, nas fases, nas estações difíceis que vocês viveram, vivenciaram, nos desertos que vocês presenciaram, talvez você quis, compreender. Meu irmão, minha irmã, as coisas de Deus não precisa você compreender, o que você precisa realmente é crer. Davi, ele fala assim: é maravilhoso, é grande demais para eu compreender, Senhor. Não queira compreender aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus ainda irá fazer na sua vida. Não queira compreender, simplesmente só confie, só descanse, só deposite seu coração e sua confiança nele, porque Ele é um Pai de amor e Ele tem uma nova história para nós. Como eu tenho agarrado nisso, igreja, nesse tempo? Como eu tenho vivido e agarrado nisso? Porque não tem sido fácil. Tem sido desafiador. Salmo 37, verso 3 em diante diz: confie no Senhor, faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Quantos querem viver seguros aqui? Quantos querem prosperar aqui? Só esse povo aqui? Vou perguntar ao pessoal lá atrás: quantos querem viver seguro e prosperar aqui? Você precisa fazer uma coisa: confiar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. Você está querendo compreender aquilo que Deus ainda tem para fazer na sua vida? Talvez muitos de nós temos olhado a grama verde do vizinho. Por que o meu irmão está abençoado, não estava vivendo essa fase difícil, e eu estou vivendo isso? Ele escreve: confie no Senhor, faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Onde está o teu coração, igreja? Onde está a tua confiança? É em Deus ou naquilo que você tem vivido? Ele continua: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Qual é o desejo do seu coração, igreja? Ele te conhece, Ele sabe mesmo os seus pensamentos. Ele sabe mesmo os seus pensamentos. Busque no Senhor a sua alegria. Tem pessoas que têm se entristecido pelas fases difíceis. Mesmo nas fases difíceis, igreja, mesmo nos momentos de vale, de luta, de dificuldade, é um momento oportuno para nós celebrarmos, é um momento oportuno para nós adorarmos ao Senhor, porque Ele é bom. Entregue seu caminho ao Senhor, confia.
Confie nele e ele o ajudará. A nossa ajuda precisa ser realmente o nosso Deus, igreja. Deus sabe como você está agora. Deus sabe como você está, Deus sabe o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Talvez nem mesmo o pastor Felipe sabe o que você precisa, mas eu quero declarar para você: há um Deus que sabe exatamente o que você precisa e necessita nesse tempo. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe das suas necessidades. Porque em Cristo Jesus nós somos abençoados em todas as regiões celestiais, amém, igreja? Ele te conhece. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9 diz assim, olha o que o profeta diz: os meus pensamentos, ele recebe de Deus, os meus pensamentos, o próprio Deus falando ao profeta, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Deus conhece os meus e os seus pensamentos, amém? Nós vemos isso aqui em Salmo 139, Davi falando, amém? Deus conhece aquilo que você tem pensado, Deus sabe do seu pensamento, Deus sabe do seu coração, mas olha o que Deus fala: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Isso significa que o que Deus tem para mim e para você é melhor do que aquilo que nós desejamos. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Ele diz: os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Eu amo isso, porque aquilo que Deus tem preparado para nós vai muito além daquilo que eu desejo, daquilo que eu sonho, daquilo que eu espero. Quantos creem nisso, igreja? Os meus caminhos são muito mais altos. Olha o que ele diz: os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos, agora você vai dar uma forte salva de palmas ao Senhor, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os nossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus a teu favor é de bênção, aplauda, aplauda, é de bênçãos, é de milagre, é de provisão, aleluia. Deus sabe o que você precisa, Ele tem o melhor para você, igreja. Deus sabe. Os pensamentos do nosso Pai são elevados demais. Não tem como nós querermos compreender. No verso 16 de Salmo 139, Davi continua, olha o que ele fala. Salmo 139, verso 16: tu me vistes. Essa NVT ela é muito legal, porque ela é muito real para o nosso tempo agora. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrada no teu livro. Sabe o que isso significa? Que antes mesmo de eu e você, nós nascermos, Deus já tinha traçado um plano, um projeto, sonho, história para mim e para você. Eu e você, nós somos histórias de Deus, amém, igreja? Nós não somos retrato de Deus, retrato fica parado, nós somos histórias, nós estamos em continuamente, sabe, uma nova história, um novo filme. Ele diz: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Olha o que ele declara: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível, o quê? O quê? O quê? Enumerá-las. Isso significa que o pensamento de Deus para mim e para você não é porque não tem como a gente enumerar. É imenso, é grandioso. Deus tem muito para mim e para você, amém, igreja? Bola de Neve, Brasília. Deus tem grandes coisas para realizar. Talvez no decorrer deste ano algo não ocorreu certo para você. Talvez o que você tem vivido no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, vivendo um desafio financeiro. Talvez isso te desmotivou, isso paralisou a sua fé, isso fez você simplesmente querer compreender: Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essa fase está acontecendo justamente agora na minha vida? E eu amo o que Paulo fala aos Filipenses capítulo 1, verso 6.
Eu falei isso no início, olha o que ele diz: tenho a certeza que aquele, levante suas mãos aos céus, porque o Senhor está trabalhando na sua vida, o Senhor está com um papel branco, pronto para escrever uma nova história. Olha o que Paulo fala: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar, até o dia do nosso Senhor voltar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o último dia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Nós estamos sendo trabalhados por Deus, igreja. Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas contudo tem de bom ânimo, galera. Tem pessoas que perdem o ânimo por causa das fases difíceis. Tem pessoas que perdem a esperança, abandonam a igreja. Eu tenho certeza que aqui não, mas em Porto Velho aconteceu. Por causa das fases, abandonaram, virou as costas para Deus, virou as costas para a igreja. Eu pude ver que nessa pandemia, realmente onde estava o coração de muitos, aquele que começou a boa obra, Deus começou a boa obra, sabe quando? Quando eu e você, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Está aqui comigo? Ele começou e vai terminar, sabe quando? Quando Jesus voltar. Eu não sei o dia nem a hora que Ele virá, mas de certo eu sei: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até esse grandioso dia, Deus está com papéis, escrevendo novas histórias para mim e para você. Eu não sei nem o que eu vou comer daqui a pouco, mas Deus sabe. Eu não sei nem do dia de amanhã, mas Deus sabe. Deus te conhece, Deus nos conhece, amém, igreja? Se algo ainda não aconteceu, não deu certo na sua vida, se algo no decorrer desse ano, aquilo que você almejava, desejava, não rolou, é porque não era para ser, é porque Deus está preparando o melhor para mim e para você, é porque Deus está moldando, é porque Deus está escrevendo. Talvez algumas coisas foram tiradas da sua vida, é porque Deus sabia que não era o melhor para você. Teve uma irmã lá em Porto Velho que perdeu a sua avó, e ela chegou para uma das nossas diaconisas e falou assim, começando a questionar a Deus porque ela perdeu a avó por causa da Covid. E eu pude notar que realmente o coração dela estava naquilo que era palpável. Dói, é doloroso, é difícil você perder um ente querido, sim. Mas ao ponto de você questionar a Deus, de murmurar com Deus pelo fato, pelo ocorrido. Quantas pessoas têm perdido coisas nesse ano e têm feito um interrogatório com Deus? Deus, e aí? O que está rolando? Deus não precisa da minha e da sua opinião. Deus, Ele precisa do meu e do seu coração, igreja. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que eu e você nós necessitamos de verdade. Quem começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele vai continuar fazendo. Quantos estão com uma expectativa para os próximos dias aqui? Só o irmão da câmera aqui, ele vai viver. Quantos estão com a expectativa para os próximos dias aqui? Eu quero que você, em nome de Jesus, no final desse ano, comece a quebrar, tirar as escamas de tudo aquilo que você vivenciou no decorrer deste ano, e comece a olhar, fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Comece a visualizar as bênçãos, comece a visualizar aquilo que você não conquistou nesse ano, comece a visualizar com os olhos da fé, aquilo que você deseja, aquilo que você crê, aquilo que você espera. Olhe com os olhos da fé, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, é fiel para completar até o último dia. Olhe, dá passe de fé, fala: Deus, não aconteceu, mas vai acontecer. Começa a profetizar, assim como Ezequiel 37 profetizou no vale de ossos secos. Começa a profetizar no seu local onde há morte, onde há deserto, onde há um local árido. Começa a profetizar vida. Sabe, se tudo deu errado na sua família, comece a profetizar, vai dar certo. 2020 foi apenas uma experiência, 2020 foi apenas um crescimento, 2021 vai ser um ano glorioso, uma nova história Deus tem para mim.
Começa a visualizar isso, igreja. Sabe por que muitos não vivem? Porque os olhares deles estão naquilo que eles estão praticamente vendo, apalpando. Como Tomé, eu creio se o Senhor ressuscitou mesmo, só se eu... Comece a olhar com os olhos da fé aquilo que você quer viver, igreja. Eu tenho sonhos como pastor, como pai, como marido. Eu não estou vendo, mas não precisa ver. O que Deus espera de nós é que nós creiamos nele, que você creia nele de verdade. Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, me ajuda, Senhor, falta 5 minutos, a gente pode correr só mais um pouquinho aqui, amém? Não vamos demorar não, até 13h a gente termina. Pastor Felipe sai e me dá uma cajadada. 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz, é isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir de novo aí para você guardar isso no teu coração. Não importa você querer ver, querer ouvir, Deus, filho, eu vou fazer isso. Não precisa. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus te ama, Ele é um Pai de amor, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa. Não precisa você querer ver, não precisa você querer ouvir, precisa você simplesmente falar, Deus, eu creio, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Se você crer nisso, aplauda, adore o Senhor, glorifique, porque Ele é bom. Cheira barabaceira, babá. Isaías capítulo 64, verso 4, olha que diz, porque desde o começo do mundo, Jesus já estava desde o começo do mundo, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti. Levante suas mãos aos céus agora. Cheira barabaçoira labaça. Nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha, que escreve, que faz. Há um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele espera. Se você tem esperado realmente no Senhor, você vai viver aquilo que Ele tem preparado para você, e o que Deus tem preparado para você é o melhor. Ei, prepare-se para viver uma nova história, prepare-se para viver o novo de Deus, prepare-se para viver bênçãos, milagres, sobrenaturalidade. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Cheira palavras, aplauda o Senhor. Espera, igreja, espera. Se não aconteceu é porque ainda não tem que ser. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Não se desespere, espere. Visualize o novo de Deus, visualize Deus escrevendo a sua nova história. Comece nesse final de ano falando, Deus, pega a minha vida aqui agora. Minha vida está como um papel manchado, rasgado, rasurado, escrito por histórias difíceis. Deus, pega a minha vida. Quando você entregar realmente a tua vida nas mãos de Deus, Deus vai apagar tudo que você tem vivido. Deus vai escrever uma nova história. Tudo que Ele espera é que eu e você façamos, sabe o que? Deus, toma a caneta e escreve. Não queira escrever sua vida com a força dos seus próprios braços, igreja. Fala, Deus, escreve minha história. Deus, escreve a minha história, prepara para novos tempos, prepara para uma nova estação, prepara para uma nova fase na minha vida. Você precisa crer. Jesus diz em Mateus capítulo 21, verso 22, se crerem, receberão qualquer
coisa que pedirem em oração. Se crerem. Primeira coisa, você tem que crer em Jesus. E segunda coisa, você tem que orar. Tá difícil? Vai para o joelho, igreja. No início da nossa gestação, foi desafiador para nós. No meio de uma pandemia, o Lucas nasceu em abril. Eu tinha que deixar a pastora com o Lucas sozinho em casa. E ela muito sensível por causa da gestação. Eu falo isso sempre porque é um testemunho. Isso nos edifica e edifica outras pessoas. Havia um momento que eu ia ter que ministrar no culto de domingo. Estava prestes, me arrumando para ir pregar, para alimentar a igreja. Quando eu saía de casa, eu pegava a pastora chorando. O que aconteceu? O que você está chorando? Nem ela sabia, nem eu. Meu coração partia de eu ter que pregar, mas saí de casa e vi a pastora chorando. Tudo que eu tinha que fazer, abraçava ela, orava, metia a mão na cabeça dela, orava. Falava, eu vou pregar e volto. Ministrava no culto, vidas aceitavam Jesus, dava um tchau para todo mundo e voltava para casa. As fases difíceis da nossa vida é um aprendizado, amém, igreja? E tudo que Deus espera de nós é que nós nos aproximemos dele com o coração contrito e quebrantado, porque o próprio Davi, que Deus, ele diz que Deus não rejeita, não despreza um coração contrito e um coração quebrantado. Se quebrante na presença do Senhor nos momentos difíceis. Viva uma intimidade, busque, creia. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Amém, igreja? Há algo libertador nas nossas vidas e nós entregarmos a caneta nas mãos de Deus e falar: Deus, escreve a minha história. Eu creio, eu creio, eu creio. E se eu creio, eu vou receber. No Antigo Testamento e no Novo, você vai ver cenários. Vou correr aqui para a gente finalizar. Você vai ver cenários de homens, pessoas que tiveram histórias sendo transformadas, reescritas e escritas por Deus. Pessoas que passaram adversidades, momentos, fases difíceis da sua vida, mas confiaram e viveram o milagre sobrenatural de Deus. Sempre Deus tem uma história nova para mim e para você, e sempre tem um final feliz. Quantos desejam viver coisas felizes aqui em Deus? Bênção, prosperidade, glória de Deus. Deus tem histórias gloriosas para mim e para você, igreja. Se a gente dimensionar e começar a falar, a gente vai até o final da tarde, de tantas histórias novas que Deus escreveu em vidas em pessoas que estavam passando por fases difíceis. Se você olhar para José, vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, mas de escravo Deus escreveu uma nova história, se tornou a pessoa depois de Faraó mais importante do Egito. Deus tem poder para mudar a tua história. Aquilo que você tem vivido nesse ano nem se compara com aquilo que há de vir. Acho que você não entendeu. O que você tem vivido nesse ano nem se compara com aquilo que há de vir. Pastor, mas você não sabe o que eu vivi, eu não estou conseguindo ver. Meu irmão, esquece tudo. Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Apague, pegue a borracha, fala: Deus, me dá essa borracha, eu vou apagar. Oh Deus, apaga aquilo que eu vivi, apaga a traição, apaga, Senhor, aquilo que eu vivi, apaga as frustrações, apaga a falência, apaga, Senhor, todas as coisas ruins, apaga a enfermidade, Senhor, e começa a escrever uma nova história. Davi, simplesmente um pastorzinho esquecido pelos seus pais e pelo seu irmão, quando o profeta Samuel vai atrás na casa de Jessé para ungir um rei, vê todos os irmãos mais belos, de guerra, nem o próprio pai Jessé lembrou de Davi. Samuel fala: tem mais alguém? Ah, tem um pequenininho ali, um ranzinho ali, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Samuel, traz ele para cá. De pastor de ovelha, um nada, um zero à esquerda, Deus os transforma, escreveu uma nova história, se tornou rei de Israel. Sabe, Deus tem poder para mudar a história na sua vida, igreja. Quantos creem nisso? Filho de Jonatas, Mefibosete, vivia no palácio real.
Seu pai morre, seu avô Saul morre, a sua ama cuida dele, leva para uma outra cidade chamada Lodebar, local onde não tem vida, não tem paz, um esquecido, aleijado, sem vida, esquecido. Mas Deus transformou a história, escreveu uma nova história. Davi lembrou, tinha feito um desafio, na verdade uma aliança com o pai de Mefibosete, Jonatas, uma aliança que até na morte iria cuidar, honrar, sabe, a sua família. E Davi lembra, é ensinado por todos os seus servos, que havia um da família real, que havia um que era Mefibosete, um esquecido em Lodebar, sem perspectiva de vida, sem vida, aleijado. Mas Deus transformou a história, levou para o palácio real. Deus tem o poder de mudar cenários na sua vida, creia nisso, igreja. Deus tem o poder de tirar lá do vale, do deserto, da lama, e te levar até o palácio, até a sala do trono. Quantos creem nisso, recebem isso? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom. E tantos outros nomes, você vai ver. Jó perdeu tudo aquilo que ele vivenciou, perdeu tudo, mas Deus mudou a história. No final ele teve a sua vida restituída 7 vezes mais. Prepare-se para viver uma restituição sobre a sua vida. Quantos creem nisso, igreja? Prepare-se para receber e viver uma restituição nas suas finanças, no seu casamento, no seu ministério, porque nós servimos a um Deus de restituição, a um Deus de promessas, a um Deus de milagre, a um Deus que tem novas histórias. Daniel, escravo, foi para servir Nabucodonosor na Babilônia, sai como governador, foi injustiçado, foi levado à cova dos leões, porque estava adorando ao Senhor. Seus amigos estavam perante uma fornalha, teve os seus nomes trocados, mas Deus os honrou, Deus mudou a história. Uma mulher do fluxo de sangue que havia 12 anos, você conhece essa história, igreja? A gente correr e finalizar. Uma mulher naquela época havia um fluxo de sangue, ela estava impura, imprópria de ter contato, relacionamento com alguém. Não era 12 dias, não era 12 semanas, era 12 anos. Você pode dimensionar, você andar 12 anos na sua vida sem ter contato com ninguém, andando nas esquinas, sendo escondida, sem poder ter contato com ninguém. Se ela entrasse num local, se o sacerdote estivesse, sabe, se os fariseus estivessem, poderia ser apedrejada. Ela ouve a história que Jesus estava passando, e o Jesus está passando aqui hoje. Ele está mudando a tua vida, mudando a tua história, preparando, Ele está começando a escrever a tua história. Bola de Neve Brasília, igreja, creia nisso. Ela rompe com todas as estruturas, ela escondendo-se, ela simplesmente passa de um lado para o outro, eu creio nisso, que ela estava simplesmente se arrastando, porque ela tocar na orla das vestes de Jesus, ela não estava em pé, ela estava se arrastando. Jesus estava cercado na multidão, já foi interrogado anteriormente por Jairo, porque sua filha havia morrido, e essa mulher toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus fala: epa, quem me tocou? Eu gosto de brincar, basicamente é isso, quando você entra no metrô ali, talvez em São Paulo, você que já foi em São Paulo, e fala: quem me tocou? Foi a mesma atitude dos discípulos. Jesus, basicamente os discípulos falando: tá tirando, né? Quem me tocou? A galera está te empurrando, as pessoas estão te espremendo, e você me pergunta: quem me tocou? Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. O mesmo Jesus que curou essa mulher do fluxo de sangue, que dele saiu o poder e mudou a história dessa mulher, esse mesmo Jesus está aqui hoje para tocar na sua vida, mudar a sua vida, fazer você a sorrir, fazer você a se alegrar, fazer você a ter relacionamento, fazer você a ter esperança, porque o Deus a qual nós servimos não falha, Ele é um Deus de novas histórias. Quantos creem nisso? Amém, igreja? Uma mulher, uma viúva de Naim, eu amo esse texto, porque a mulher, ela estava com seu filho morto. Uma viúva, ela perdeu o marido, fonte de renda, e agora perde o seu filho, a única fonte de renda. Era basicamente, ela estava falando: vou encostar a chuteira, vou morrer porque eu não tenho mais dinheiro.
Uma viúva naquela época não tinha mais filho, ela estava prestes a morrer, ela não tinha mais nenhuma fonte de renda, de sustento, ela perde o marido e agora ela perde o filho. De um lado, uma caravana de Jesus e os seus discípulos adorando, celebrando, entrando em Naim, e do outro lado uma marcha fúnebre, choro, desprezo, tristeza, agonia, dor de uma mãe de ver a sua história sendo rasgada, apagada. Mas de um lado, um Jesus que tem novas histórias. Quando Jesus olha e vê aquela mulher, Jesus vai ao encontro daquela viúva, vai ao encontro daquele funeral, Jesus fala: menino, levante-se. Menino, levante-se. Ele toca na mata quando o menino levanta. Sabe, Deus mudou a história daquela viúva, daquela família, onde havia uma marcha fúnebre. Eles deram meia volta e voltaram celebrando, voltaram adorando, voltaram glorificando ao Senhor, porque o Deus a qual nós servimos, o Jesus que está aqui, é um Senhor que tem uma nova história para mim e para você. Se você crê nisso, aplauda, adore e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é bom. Creia, igreja, creia que é chegado um novo tempo para você. Eu passei 10 minutos, a gente continua na noite. Creia que Deus tem uma nova história para você. Quantos recebem isso de verdade, em nome de Jesus? Não desanime. Olhe com os olhos da fé. Na virada do ano, para a gente finalizar e orar aqui, na virada do ano de 2019 para 2020, Deus me deu uma palavra. Foi um culto de virada e eu ministrei uma palavra profética para a nossa igreja, sobre um tempo de profetizar. E eu falei que 2020 seria o melhor ano das nossas vidas. Eu nem sabia o que iria acontecer. Alguns falaram: 2020 chega, né? Deu o que deu. Mas eu estou terminando o ano agora, continuando com o mesmo coração, com a mesma fé que eu virei o ano de 2019 para 2020. Eu estou finalizando falando: Deus, 2020 está sendo o melhor ano da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí com o que está acontecendo ao meu lado. Eu não estou nem aí com aquilo que ocorreu. Eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la até o dia que Jesus Cristo voltar. Alguns estão comigo nessa visão. Agarraram com o pastor em todos os momentos de luta, de fase difícil. Ele fala: pastor, tá batalha, mas 2020 é o melhor ano da minha vida. Eu falei: amém, é isso. Aquilo que você fala, aquilo que você libera, aquilo que você vive, a língua tem poder de gerar vida ou morte. Agora, se você falar 2020 é uma maldição, é uma desgraça, é uma miséria na minha vida, é o que você vai viver. Comece a profetizar os seus próximos dias. Comece a falar: Deus, escreve agora uma nova história no meu casamento, assim, 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 assim. Escreve agora uma nova história no meu chamado, no meu ministério, assim, 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 assim. Deus, escreve agora uma nova história nas minhas finanças, assim, 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 assim. E aquilo que você crê, se você ora, você recebe. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é Senhor. Jeremias capítulo 29, verso 11 e 14 diz assim: essa palavra é para mim e para você, porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, são planos de bens. Levante suas mãos aos céus. Na verdade, se coloca de pé no seu lugar agora, se coloca de pé no seu lugar e receba essa palavra. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor dos exércitos. Levante suas mãos aos céus, abra seu coração nesse momento. O Deus que tem uma nova história para você. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias. Creia, prepare-se para aquilo que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias. Ore
Levante suas mãos, abra seu coração nesse momento, começa a falar, começa a crer, olhe com os olhos espirituais, aquilo que você quer viver, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena.